É isso aí, pessoal. Irmãs e irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Quero dar essa mensagem a todos aí. E eu estou aqui nesse tempo, como diz o tempo sagrado. E eu quero falar antes de iniciar essa mensagem que houve, primeiramente tem que entender você objetivo e você direto por causa do tempo. Antes de ter surgido as religiões, nós sabemos que a igreja fundada é a Igreja Católica Apostólica Romana, lá de Roma, na década de 30 antes de Cristo. Nós sabemos que existia as indulgências da igreja mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana, as indulgências que tinha como perdão dos pecados. Tinha que ser um valor pago para cada pecado. E também tinha aquisições, existiam pessoas que, por ser crente, era morto, era exilado, dilacerado. E nós sabemos que é criado assim na invenção do homem o templo, porque veja só, irmãos, para que existe o templo? Para os doentes, né? A clínica, o hospital para os doentes, pessoas que estão precisando de uma ajuda espiritual, de uma doença. Então, voltando ao assunto aqui, voltando à história, então o povo era perseguido na Idade Média, o povo verdadeiro de Deus era perseguido, e eles massacravam os cristãos, a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora eu quero entender o seguinte, eu quero que vocês também entendam. Por que então surgiu outras religiões, neopentecostal, o protestantismo? O protestantismo surgiu da década onde que estava o imperador romano. A Roma foi criada, fundada por Rômulo, o imperador. Então tinha que existir um templo, tinha que existir uma igreja para os crentes congregar. Mas nós sabemos que só existe um Deus, Criador da terra e do céu, que não depende de templos feitos de mãos humanas, que ninguém precisa apenas estar dentro do templo, indo todos os cultos, adorando a Deus, mas pode sim adorar na sua casa, pode também fazer o bem ao próximo. Mas naquela época ninguém tinha a licença de pregar. Só a Igreja Apostólica Romana tinha a luz da verdade. Só eles achavam que tinham conhecimento. Pelos padres, eram perseguidos cristãos. Só que Constantino, quando via o povo crescer, os cristãos, aí ele teve uma ideia. Vamos, que ele já guardava o domingo, ele teve a ideia, vamos agora mudar o sábado, que os cristãos estavam seguindo, para o domingo. E a gente vê essa barbuja hoje falando da Igreja Católica e tal, Igreja Protestante e várias outras religiões. Nós sabemos que a nova tradução da linguagem de hoje, Ferreira de Almeida, quem era João Ferreira de Almeida? Era um padre, um português. Ele pegou os compilados, ele copiou o livro, e são 40 autores, ele copiou em cada época, e ele fez um rascunho antes. Eles tinham o original, João Ferreira de Almeida tinha na linguagem original, só que ele foi preso por falar a verdade nos templos, e ele percorreu o país europeu, Holanda. Ele também foi na Indonésia. Ele também foi em Londres e partiu lá pregando. Só que lá os reis, o imperador não achou tão coerente as escrituras sagradas.
Por isso tem várias traduções. A Bíblia foi adulterada. João Ferreira de Almeida, por que está escrito o nome dele na capa? João Ferreira de Almeida. Dê graças a Deus que Martinho Lutero, ele foi um revolucionário. Ele pregou as 95 teses no templo da Igreja Católica, na Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi um desviado, Martinho Lutero. E uma das suas teses, que está as 95 teses de Martinho Lutero, está escrito: o justo viverá pela fé. E qual fé que nós professamos? Meu nome é Israel. Há muitos anos eu vinha da Igreja Adventista do Movimento de Reforma, do sétimo dia. Por que do sétimo dia? Porque guarda o sábado. Por que do advento? Porque fala a segunda volta de Jesus. Agora, irmãos, pasmem. A igreja foi fundada por 2 comportores que vieram para o Brasil, 2 comportores valdenses. Não tinha este livro aqui no Brasil, esse livro sagrado. Só que muitos pisam a falta de amor, pisam os irmãos. Eles falam que tem amor no seu coração, não tem. E hoje eu presenciei sábado, dia 23 de novembro, presenciei uma cena terrível. Continuará assim, falando do amor, se está odiando seu irmão? Amarás teu próximo como a ti mesmo, e o teu Deus sobre todas as coisas? Estão amando? As Santas Escrituras Sagradas, que mais de 70 anos, há mais de 1500 anos, com 66 livros, fora os 6 livros que foi tirado, que o original, o Apócrifos, o livro não canon. Agora me explique, se toda a Bíblia é inspirada por Deus, por que eles não acreditam no amor, meus irmãos? Por que se espalhou o protestantismo? Por que se espalharam tantas igrejas? Porque minha casa é chamada de oração. Jesus falou: minha casa, do meu pai, é chamada casa de oração. Porque hoje virou comércio. É lamentável ver isso, as igrejas criando em cada esquina, cada região, comercializando o nome de Jesus. A palavra de Deus deixa claro que de graça recebeste e de graça dai. Eu quero deixar aqui uma passagem da Bíblia e depois a segunda parte eu vou falar da igreja adventista, que a igreja é assim, que originou-se, a igreja da reforma. Foi um pequeno grupo, nós sabemos que um pequeno grupo originou a reforma. Só que a adventista do sétimo dia, ela tem todas as escrituras da irmã White, todos os testemunhos, né, dizendo, todos os testemunhos da irmã White. Só que deixaram de ler, porque tem muitas verdades lá também, que tem coesão, tem coerência nas escrituras, as profecias, os testemunhos da irmã White. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela teve um acidente, uma pedrada, ela levou aos 9 anos. Casou com Tiago White e dela fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabendo que Deus não habita mais no tempo um monte de homens, porque os homens tiveram o coração duro e os próprios cristãos crucificaram Jesus na cruz. Eles crucificaram e estão fazendo até hoje. Você quer ver nas escrituras, em João, eles acreditam nessa promessa, os crentes acreditam nessa promessa que Jesus voltará. E ele disse que não voltará mais nessa terra. Estão pregando advento, porque isso deixa a igreja cheia. Prega que existe um lago de fogo, enxofre, existe o inferno, existe o céu, nova terra. Mas cadê? Vamos lá para o que interessa. Vamos pela Bíblia. Vamos pela Bíblia. Eu estou aqui para falar o que convém a verdade, não o que convém para nenhum dos irmãos. O que convém a Bíblia. O que diz a Bíblia?
as escrituras sagradas que vocês creem. O que diz aqui, ó, 14, 19. Se ler 14 e 19, vão mostrar aqui que existe assim incoerência das escrituras. Desde Gênesis, Apocalipse. Vamos lá, que interessa. 14, 19. Ainda um pouco. Ainda um pouco. Quem falou aqui? Jesus Cristo. Quando ele estava pregando aquela multidão e os seus discípulos. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Não sou eu que estou falando. João 14, 19. Ainda um pouco o mundo não me verá. Mas vós, ele está dizendo para vós, me vereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Ele vive, né? Se ele vive, se ele amou, por que nós irmãos então desacreditamos desse amor? Não entra mais não. Está atrapalhando a minha mensagem. Mas é isso mesmo. Eu continuarei pregando a minha mensagem das escrituras. Então os pastores estão falando que ainda um pouco, não me verei mais. E a Bíblia fala em Marcos, eis que eu estou convosco, ou Mateus fala, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação deste século, quer dizer, até o fim dos tempos. Cadê? Cadê a volta de Jesus? Desde 1844, desapontamento da igreja. Guilherme Miller teve a visão, acabou-se. Cadê as profecias? Não tem mais. As igrejas aí, mostra aí. As igrejas estão vazias. Meus tempos, vazio. Fui em outra igreja, estava sem o nome da igreja, ali no bairro da Paz, está sem o logomarca lá. Então a gente vê que é muita hipocrisia de certos irmãos. Diz que existe Deus, mas odeia seu irmão. E a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento universal. Independente de você tenha fé ou não, a gente se praticar o amor. Eu era membro dessa igreja. Eu estou saindo por o mesmo motivo. Bora! Porque você é aceito pelo que conhece e você é expulso ou tirado o nome de membro da igreja porque você sabe. O que você conhece, eles aceitam. Você aceita Jesus como Salvador, como todas as religiões falam dos cristianismos. O protestante fala, aceita Jesus, aceita. Aceita a minha doutrina. Para você participar dessa igreja, você tem que aceitar a doutrina do sábado, do vegetarianismo, que está lá, da irmã White que pregava lá. Ela era testemunha de lá. Ela foi obstinada, ela fundou a igreja. Ela é um livro não canon. Falou de profecia, ela era visionária. E aqui está, ó. Tá bom. Meu cartãozinho de membro da igreja. O cartãozinho aqui, ó. Tá aqui, ó. A verdade que você dita. Eu não estou para agradar a ninguém. Estou para falar santas escrituras. Quer ver outro texto que eles não estão vivendo? Os pastores não estão vivendo e não estão assim praticando. É o amor. Ele fala assim: que não acumuleis tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corroem. O que eles pregam é sobre isso aí mesmo. Ah, irmão, você não pode acumular tesouro, você não pode ter dinheiro aqui na terra, que a traça, a ferrugem corroem. Você não pode ter carro, você não pode ter casa. Jesus é o Filho de Deus, ele veio aqui e mostrou o mundo. Ele não tinha família, Jesus não tinha filhos, ele veio salvar o mundo. Não tinha bens nenhum material. Ele ensinou o amor, o tempo todo ele ensinou o amor. Por que nós vamos odiar nosso irmão? Vai chegar a Santa Ceia, todo mundo agora pede perdão um ao outro. Por que não faz isso antes? Chega na Santa Ceia, vou pedir perdão ao meu irmão, porque eu estou tomando a Santa Ceia, o corpo de Cristo. Depois vou lhe falar sobre isso, duplicidade, Deus odeia. Voltando aqui, está muito incoerente as escrituras, irmãos. Está muito coerente, irmão. Porque se ensina o amor, porque a gente está odiando o nosso irmão. Aí vem aqui, ó, que João, o próprio Evangelho de João diz que tem uns
falsos profetas, falsos pastores, eles estão deixando de ler esses evangelhos. Sabe por quê? Porque a verdade é tão forte que eles não querem ler para não perder cliente. Você que gosta do sistema religioso, a igreja é uma empresa. E cada pessoa que entra aqui, batiza, se tornou cliente dela, dando dízimos e ofertas. Mas o amor não tem, enchendo seus celeiros, comprando carrões, relógio caro, e diz: eu amo você, minha ovelhinha, deixa a ovelhinha, o lobo, fazer o mal. Vou ler aqui em João para encerrar. Então você vê, ó, o livro foi modificado, adulterado, anos e anos, séculos. Os cristãos da época não tinham o que comer, não tinham nem o que vestir, e andava perseguido. Os romanos matavam. Era o que? Deslacerado, cortava o pescoço, botava de cima e baixo e cortava com serrote grande. Era guilhotina. Eles pregavam a verdade, ele amava o Cristo de verdade. E João 10, versículo 8, diz assim, ó. João 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Então, irmão, para concluir, todos que estão me vendo no meu vídeo aí, eu saí do templo por motivos pessoais, mas nenhum pastor que me batizou teve importância de ligar: meu irmão, você está bem, meu irmão? Como é que está a sua vida, meu irmão? Não foi lá e buscar, porque o verdadeiro pastor dá a vida às suas ovelhas. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. O versículo 9. Eu sou a porta, Jesus diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achar pastagem. Jesus disse: eu sou a porta. E Jesus falou. Jesus ia de costume nos templos para falar dos fariseus, dos judeus, são hipócritas. Ele diz: eu sou a porta. O ladrão, aí eles pregam somente isso aqui, os pastores, que se diz ser cristãos, roubando a igreja de Deus, enchendo seus celeiros. Todas as igrejas estão contaminadas pelo vinho da bregueja de Babilônia, porque só prega dízimo. Aí a oferta, quando a ovelha não dá, é considerada como ela é desobediente, e o inferno é para elas. Você não está dando dízimo e oferta. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta e dê que merece: um necessitado, uma viúva, um órfão. Ensina o pastor a trabalhar. Ensina o pastor a trabalhar. Como muitos falam, dê um curso de ensinar os pastores a trabalhar. Dê um curso. Porque falar de Jesus é muito fácil, difícil é viver. O reino de Deus não é nessa terra não, é no céu. Estão pregando o céu, então creia que o céu e o inferno é criado no estado de consciência humana. Se a pessoa está bem, é o céu. Se está mal, é o inferno. Isso foi criado pela invenção humana. E criou a igreja para colocar os irmãos dentro, alienados. Porque não ensina, irmão, o verdadeiro amor, a verdadeira paz. Os irmãos com o rosto contristado, triste. Não responde os irmãos bem, tratam mal. E ele vem de ano em ano nas igrejas pregando Malaquias 3:10. Trazer o dízimo toda a casa do Senhor para que haja mantimento. E depois fazer prova de mim. Você já fez prova com Deus dando dízimo? Você hoje é uma pessoa rica, milionária, dando dízimo? Sua casa não falta pão nem água? Quantas pessoas morrem na África? Quantas pessoas morrem nos hospitais? Ele fala o nome de Jesus, mas o Jesus dele é o bolso. Eu não vou nem falar o nome dos pastores que estão enganando, ó. O Deus dele é o dinheiro, ó. Dinheiro, bota no bolso, ó. Botou no bolso. Tá bom, eu vou pregar o de Jesus. Eu só vou pregar. Agora tira o dinheiro da igreja. Tira o inferno, vai ver se as pessoas vão para a igreja. Vê se eles pregam. Vestindo terno. Eu estou só mostrando aqui como é que é. Eles vestem terno, vestem gravata, é o figurino. Homem só veste terno então para dizer que são de respeito. Mas o amor próximo, quando perguntar se você está bem, se você comeu hoje, se perguntar o filho pródigo, se ele foi lá, buscou aquela ovelhinha e trouxe para o aprisco, não estão fazendo isso. E o povo caindo.
A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento bíblico, não estou falando meu conhecimento, estou falando bíblico. Todo aquele que veio antes de mim é ladrão e sodiador. Estão enganando o povo. As igrejas como é que tá, ó? Mostra aqui, ó. Olha a situação das igrejas. Toda acabada. Acabou-se. Cadê o dinheiro que o povo tá dando, pastor, dizendo que é para o Senhor Deus? Ele não acredita no inferno. O pastor não acredita. Quem acredita são as ovelhas que são adestradas. Com medo de perder a salvação. Ah, se eu morrer, minha alma está no inferno ou está no paraíso? Isso aí foi desde que existiu o cristianismo, desde a igreja mãe católica. O céu, o purgatório, que ainda vai ver se você é salvo ou não. Pagando por pedaços de terra. São tudo ladrões salteadores, pilantra, roubando o dinheiro dos irmãos, dizendo que tem amor, dizendo das docas. As docas estão para isso, não estão ajudando. E eu quero resumir, é isso mesmo, irmãos. Vocês que estão vindo, não existe salvação. Porque a salvação, se existisse, Deus não tinha escolhido. Deus não tinha templo. Porque Ele acha que a salvação é dentro da igreja. Se você sair da igreja, você está salvo. Se você sair da igreja, você está perdido. Se fosse assim, Deus não amou o mundo de tal maneira. João 3,16 diz assim, por isso que entra em contradição, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Deus deu seu filho. E quem crucificou seu filho? Quem crucificou Jesus? Os próprios cristãos. Não tem amor ao próximo. Não estão nem aí para você. Então é isso, pessoal. Não venha dar dízimo à igreja. A pastores, a obreiros, a bispos. Pega ele e coloca ele para fazer um curso no Senai, para ele trabalhar. Olha para cá. Se é amor, pegue o seu dinheiro, pegue os seus bens e dê ao necessitado que precisa. Uma criança com fome, ele passa com o carro aí, ó, vê um mendigo, não fala, não dá um pão, não dá um alimento. Estou falando a verdade. Vocês estão me ouvindo aí? Todas as igrejas não tem salvação. Você tem que salvar a sua vida. Porque se fosse assim, se fosse assim, isso aqui, se fosse assim, não existiria dízimo. Se você não pagar o dízimo, você está para o inferno. E as ofertas. Isso foi a época da indulgência da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje tem um Pix. É mais fácil, né, pastor? Encher seu bolso. Mas você não pergunta aos seus irmãos se está com fome. Então tá aí, ó. Eu saí por causa disso, da hipocrisia. Prefiro não viver um falso evangelho que chamado Jesus Cristo e não ter amor próximo do que eu estar na minha casa buscando e examinando as escrituras. Muitos fanáticos vão dizer que eu estou louco porque não estuda a Bíblia, não estuda o histórico, de onde a igreja surgiu, porque a Bíblia de João Ferreira de Almeida foi adulterada, vieram várias eras, tiveram várias alterações, até chegar ao latim, nosso português. Ele foi um português e escreveu. A Bíblia foi modificada por ele e pelos homens. Essa é a ideia de Deus, do homem que criou, para aprender aqui, ó, nos templos. Acabar aqui, ó, o culto, ninguém mais é irmão, ninguém conhece o outro. Essa é a verdade. Essa mensagem é para quem não está no sistema religioso podre do Brasil. É milhões que eles roubam. Só um pastor da igreja adventista ganha 6 mil. 6 mil a 10 mil. E ainda tem comissão. Aí eu todo mês vou ter que dar. Todo culto, mete mão no bolso. Trazer as ofertas, trazer o dízimo. Aí faz prova de Deus. Os irmãos passando fome. Tem irmãos aí que ele nem sabe. Estão passando fome. Estão precisando de auxílio, de atenção. O que Jesus falou? A verdadeira religião é essa, em Tiago. O apóstolo Tiago, o discípulo de Jesus falou, a verdadeira religião é essa. Que fazer o bem aos órfãos e à viúva e os necessitados. A verdadeira religião de Cristo. Eles não estão cumprindo. Eles são lobos com pele de cordeiro. Estou enganando você há muitos anos. Acorde, igreja. Acorde, irmãos. Acordem. Vai examinar as escrituras. Vai estudar os livros
Pega o celular, pesquise a indulgência da igreja católica, a Inquisição, quando os cristãos foram perseguidos. Pesquise. Não perca seu tempo só em distração no celular, não. Pesquise de onde surgiu o dízimo, as igrejas. É aqui, tudo aqui, ó. Todas as religiões. É comércio. Acorde. E Deus não se brinca. Então, se não brinca, então não faça mais templo. Não dê dinheiro ao pastor. Que Paulo, ele fazia tenda. Não precisava de dízimo, não. Ele construía as tendas. Ele fazia o bem ao próximo. E ele foi de perseguidor para ser perseguido. Ele era um judeu, Jesus da história, e nós sabemos que vai chegar o Natal aí, Jesus, e não sabemos disso. Não cai neve lá em Belém, não cai neve nessa data, 25 de dezembro, e o povo ainda vai idolatrar esse Jesus. Se esse Jesus é amor, por que estão pregando dízimo? Porque não se importa pelas almas, porque não dá uma veste ao nu, não dá um pão faminto. É isso aí. Chega de hipocrisia nos templos. O púlpito virou palco, virou palhaçada. Os crentarrões, os fanáticos não vão entender. Tem que sair do sistema podre religioso do Brasil, que só querem dinheiro. Os políticos, pilantra, acordem, não tem amor nenhum. Uma irmã me tratou mal, mas isso não me ofendeu não, sabe o que? Ela está ofendendo o Jesus dela. Está crucificando esse Jesus que ela segue, que ela mesmo está cuspindo, mesmo traindo Jesus, assim como Judas traiu Jesus. Tem muitos que estão traindo, negando a Jesus, negando o verdadeiro Deus, Deus de amor. É isso aí.